Na primeira parte do programa de hoje, teremos Maria Lúcia entrevistando o professor Elias Simas, daqui da cidade de São Lourenço. Alô, amigos ouvintes, amigos da Luz de Deus que nunca, nunca, nunca falha. É para vocês este programa. E hoje nós temos a grata satisfação de trazer aqui, em São Lourenço, uma figura muito conhecida, que é o professor Simas, da Fundação Simas. A Fundação Simas é uma atração turística em São Lourenço. E ninguém melhor do que o professor para falar mesmo sobre isso, não é, professor? Com certeza. Nós podemos apresentar a Fundação em primeiro lugar, que é uma instituição sem fins lucrativos, que não recebe verbas nem da Prefeitura, nem do Estado, nem do Governo Federal. Nem aceitamos doações de firmas e de pessoas particulares. Nós vivemos única e exclusivamente da renda da Fundação, que é a eliminação das manchas senis, que a gente faz isso há mais de 30 anos. Também a Fundação tem um laboratório de referência aqui no sul de Minas que faz pesquisa com ervas medicinais para prevenção de doenças. E eu, me formando em psicologia, eu defendi uma tese, que é a importância das necessidades fundamentais no equilíbrio emocional, e também me formando em educação física, eu defendi outra tese, que é a importância do ritmo e da continuidade na condição física. Com isso, a gente montou um esquema que dá para mostrar para as pessoas como a gente pode viver feliz utilizando os 5 sentidos e prestando atenção nas necessidades fundamentais que o ser humano tem. E é esse mesmo o tema da nossa entrevista, professor. Vamos falar sobre psicologia, psicologia da alma, a psicologia do ser, porque sem esse equilíbrio emocional, ninguém pode ser feliz. E todos podem ser felizes, pobres ou ricos, com problemas ou sem problemas, nós podemos conseguir a nossa felicidade desde que saibamos viver. Isso é uma ciência da vida, não é? Com certeza. Então, na primeira parte, nós vamos apresentar a importância do ritmo e da continuidade na condição física, explicando como é que funciona um dos exercícios mais simples que existe para o ser humano, que é a caminhada. Todos sabem que caminhar faz muito bem para a saúde. E os médicos confirmam que as pessoas que fazem uma ponte de safena precisam caminhar. É uma recomendação que toda pessoa safenada recebe. No entanto, dificilmente os médicos explicam por que o caminhar é bom. E a minha tese deixa isso muito claro. Mesmo para as pessoas mais simples, é fácil de deixar claro como que a caminhada funciona. Nós temos na sola dos pés os chamados grandes lagos de sangue. Esses grandes lagos de sangue, quando nós levantamos um pé, eles se enchem de sangue pela gravidade e pelo batimento cardíaco. Quando nós colocamos 50, 60 quilos sobre aquele pé, aonde o sangue se acumulou, nos grandes lagos de sangue, pela pressão desse peso do corpo, o sangue volta para a circulação de retorno. Bom, se nós colocarmos um pé na frente do outro, nós estamos caminhando. Até aí não tem nada de novo, mas a minha tese prova que depois de 400 metros caminhados com ritmo e continuidade, e somente depois de 400 metros caminhados com ritmo e continuidade, se dá uma sincronia do batimento cardíaco com as passadas. Lá, depois de 400 metros caminhados com ritmo e continuidade, nós temos 2 bombas jogando sangue na circulação de retorno, uma em cada pé. Lá, depois de 400 metros caminhados com ritmo e continuidade, nós acabamos de implantar mais 2 corações no nosso corpo. Com 3 corações, a nossa circulação é perfeita. Tudo começa a funcionar bem. A respiração é melhor, a oxigenação do cérebro é melhor, o fígado recebe uma maior quantidade de sangue. E para que se tenha uma ideia, o fígado tem mais de 500 funções conhecidas no nosso corpo. Depois do cérebro, o fígado é o órgão que mais tem funções no nosso corpo. E quem tem um fígado em boas condições, tem uma saúde perfeita. Mas para que o fígado fique em boas condições, o mínimo que a pessoa precisa fazer em exercício é dar uma caminhada de 2 a 3 quilômetros por dia. Diariamente. Diariamente. Professor, é mais ou menos então o efeito da reflexologia, porque todos os pontos dos pés nos levam a ativar todos os órgãos do nosso organismo, não é isso? Sim. Então, você caminhando, você está fazendo uma reflexologia ali. Em princípio é isso, mas um pouco mais do que isso é que todo o corpo trabalha em um conjunto. Quando uma pessoa caminha, ela movimenta quase todos os músculos do corpo. Se ela estiver falando então, são todos, aí não escapa nenhum. E até as pessoas que são fofoqueiras podem caminhar falando, porque faz bem para a saúde. Isso é uma novidade para mim. Com certeza. Falar durante a caminhada, embora a gente recomenda que a pessoa tenha uma respiração ritmada, se a pessoa estiver falando com outra pessoa, há um estímulo mental que facilita isso. Também não prejudica em nada na caminhada, né? Com certeza. Então, o que ocorre? Dentro dessa caminhada, nós recomendamos
que o indivíduo não caminhe no primeiro dia 2 ou 3 quilômetros, principalmente se ele tem uma vida sedentária. É preciso que ele comece a caminhar progressivamente. Então eu sempre digo, o caminhar tem que dar prazer. Se a pessoa estiver sentindo prazer, está tudo certo. Se ela começa a caminhar na primeira vez e sente um cansaço, uma falta de ar, uma tontura, ela deve parar. No dia seguinte ela caminha um pouquinho mais, alguns metros a mais. No outro dia mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. Quando ela estiver caminhando 2 a 3 quilômetros, com ritmo e continuidade e se sentindo bem, ela pode fazer um check-up que ela não tem doença nenhuma. O caminhar previne as doenças, o caminhar evita que a pessoa desenvolva essas doenças e o caminhar dá condições da pessoa acabar com uma depressão, acabar com um estado de espírito negativo, que a gente vai falar em seguida quando tratarmos da importância do equilíbrio das necessidades fundamentais, né? Que maravilha! Mas eu convidei o professor Simas para falar a vocês, porque ele estava me contando sobre a tese que ele defendeu do equilíbrio das emoções e do corpo, da saúde mental, num tratamento que ele aplicava em seu consultório de apenas 3 meses. Em 3 meses, ele curava os problemas da alma, os problemas das doenças. Não é mesmo, professor? Porque realmente as pessoas costumam ficar anos em consultório. Então, gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho. Isso seria a terapia breve que se usa isso, né? Mas há 40 anos atrás, eu já desenvolvia o princípio da terapia breve que se usa hoje em quase todos os consultórios. Porque, na realidade, eu, pessoalmente, sempre me preocupei em alcançar algum resultado como médico procura curar uma doença de um cliente que ele tem. Um resfriado, uma gripe, um mal-estar, uma dor que ele tenha. O resultado tem que aparecer um pouco mais rápido do que em 4, 5, 6, 7 anos. E o psicólogo, dada o hábito de só ouvir e falar alguma coisa e só ouvir e para que se faça uma psicoterapia, eu entendi que a gente devia ir um pouco mais direto ao invés de ficar ouvindo, que a gente devesse ter uma participação. Então criei uma técnica no meu consultório que funcionava da seguinte maneira. Eu fazia uma entrevista, que essa entrevista era gratuita, eu não cobrava. E eu explicava ao meu cliente qual era o método que eu ia usar. Se ele concordava, nós começaríamos a terapia. Se ele não concordasse, então ele não tinha nada a pagar. E essa terapia se baseava no seguinte: eu criei uma imagem, uma analogia de que o ser humano é constituído por 4 necessidades fundamentais. O que são essas 4 necessidades fundamentais? São 4 pontos em que dentro deles cabe tudo que um ser humano pode pensar, imaginar, fazer, sonhar e fantasiar. Qualquer coisa que um ser humano possa fazer, pensar, imaginar ou sonhar, encaixa-se dentro de uma dessas necessidades. Então, elas são 4, e numa ordem cronológica crescente. A primeira seria saúde e bem-estar, alimentação, nutrição, ou a pessoa tem que gostar do próprio corpo, ela tem que se admirar, ela tem que procurar a sua saúde, se alimentar bem. A segunda necessidade fundamental, na ordem cronológica, vem a afetividade e o sexo. Isso a gente vê em toda publicidade, que se usa muito sexo, muita coisa relativa ao sexo para as vendas, inclusive. Então, dentro da ordem cronológica, depois de alimentar uma pessoa, nós temos que dar afetividade e sexo. Por que afetividade primeiro e sexo depois? Porque também falamos das crianças pequenas, que até elas desenvolverem sua sexualidade, elas precisam de muito afeto. Depois vem a parte social, realização profissional, casa, carro, amigos, a terceira necessidade fundamental. E por último, a fé. A fé, ela determina que o indivíduo, o ser humano, tem que acreditar em alguma coisa. E ele tem que acreditar em Buda, Cristo, Gandhi, num pé de coelho, numa ferradura ou nele mesmo, mas a fé é fundamental, é uma das pernas dessa mesa, que é a analogia que eu criei. Então, disse assim, uma mesa tem 4 pernas, cada perna representa uma necessidade fundamental. E quando o meu cliente chegava para fazer essa entrevista, eu acabava de explicar isso para ele e dizia, a sua mesa tem 4 pernas, com 4 necessidades fundamentais, que seria nutrição, sexo, afetividade, vida social e fé. Qual é a perna da sua mesa que nós vamos começar a trabalhar? Então eu ia direto na ferida do meu paciente. Se ele entendesse isso, ele dizia, olha, a perna que está mais fraca agora é a parte sexual ou da realização profissional, ou então a minha fé está um pouco abalada. E nós vamos tratar primeiro disso, da perna que está mais fraca. Como é que a gente prova que isso é verdade? Porque toda tese precisa ter uma antítese.
uma recíproca que prova que a tese é verdadeira. Então, ocorre que se nós temos uma mesa com 4 pernas e cada perna representa uma necessidade fundamental, a gente podia definir que a felicidade é quando o tampo da mesa está na horizontal. Ou seja, as 4 pernas igualadas. Um indivíduo pode ser feliz com as 4 pernas bem baixinhas e ele também pode ser feliz com as 4 pernas bem altas, mas tem um limite. Porque se esse indivíduo ganha na Mega Sena, uma das pernas, a perna do social, vai ficar com 1 metro e as outras 3 tocozinhos, os cotós, que não vão dar o equilíbrio da mesa dele. Ou ele teria que aumentar as outras pernas, o que seria muito difícil, porque ele não pode comer tudo que a Mega Sena poderia dar para ele se alimentar, ele não poderia fazer tanto sexo quanto a Mega Sena deu o dinheiro para ele, e ele nem podia ter tanta fé quanto a Mega Sena deu. Agora, se o indivíduo se dedica única e exclusivamente ao sexo e não vê as outras coisas, ele também é um indivíduo desequilibrado. Daí a função do psicólogo. Porque ele só pensa em sexo, ele só faz sexo, ele só quer a relação sexual e esquece que as outras coisas são fundamentais. Mas se o indivíduo só come, ele também está desequilibrado. Assim como está desequilibrado o indivíduo que só reza o tempo todo e não faz mais nada. E não produz nada, e não cuida da saúde, e não trabalha, e não se realiza. Ele também é um desequilibrado. Ou seja, para o indivíduo ser equilibrado, ele tem 4 necessidades fundamentais que vão deixar o tampo da mesa na horizontal. Então vamos pegar um indivíduo normal. Como é que é a mesa dele? Tem 4 pernas, representando cada perna uma necessidade fundamental, e ele deve, sentindo fome, ele come. Depois ele vai precisar de carinho, de afeto ou de sexo. Depois ele precisa trabalhar para ganhar o dinheiro e sustentar, e ele também precisa dedicar um pouco à sua fé, seja ela qual for. Quando ele faz isso, daqui a pouco ele está com fome de novo. Depois ele precisa de afeto, depois ele precisa trabalhar, e assim nós vamos levando a vida, tentando equilibrar as 4 necessidades fundamentais para ser feliz. Agora, se nós nos dedicarmos mais a uma dessas necessidades, nós vamos nos equilibrar. E o indivíduo desequilibrado não é um indivíduo feliz. Para ser feliz, nós precisamos comer tanto quanto se faz sexo, fazer tanto sexo quanto se trabalha e trabalhar tanto quanto a gente tem fé. Pode se chocar muitas pessoas com essa colocação, mas é um fato que está provado, que as pessoas que fazem isso chegam a um equilíbrio emocional e estão muito mais perto da felicidade. É verdade. Hoje nós começamos falando de saúde e esses cuidados com a saúde, com o corpo, com a nutrição, é um ponto muito importante, não é, professor? Ah, com certeza. Dentro do que a gente fala de felicidade, a gente podia definir assim: felicidade é a luta pelo equilíbrio das necessidades fundamentais. Por que a luta? Essa palavra luta, dentro da definição de felicidade, fica muito bem colocada, que eu levei até alguns anos para introduzir essa palavra dentro da definição de felicidade, definição de felicidade dentro do naturalismo, que eu sou naturalista. Dentro da vida social, a felicidade talvez seja o indivíduo realizar os próprios sonhos, ganhar na Mega Sena, ter muitos amigos, ser muito amado, ter família. Cada um define a felicidade como quer. Dentro do naturalismo felicidade é a luta pelo equilíbrio das necessidades fundamentais. E a gente prova isso que a sociedade nos mostra. Um filho de um casal milionário, ele recebe todo tipo de alimentação que ele precisa, todos os cuidados para a saúde, para o corpo dessa família. Ele também tem possibilidades de, na época própria da idade dele, ter as relações sexuais mais selecionadas que ele puder. Ele também vai ter qualquer tipo de trabalho, se quiser trabalhar, mas vai ter o dinheiro que a família pode dar para ele. Ele também pode estudar qualquer tipo de religião e vai ser um indivíduo desequilibrado, porque ele não lutou para conseguir aquilo. Tudo lhe foi dado gratuitamente. Ele se sente um inútil, incapaz de produzir alguma coisa. E embora ele pareça feliz, sorrindo pelo que o dinheiro, a posição social e as condições, as mulheres que ele conquista podem lhe dar algum brilho nos olhos, quando ele se recolhe, quando ele se deita, ele se sente incapaz de produzir alguma coisa. E a Suécia, por exemplo, que é o país que mais tem um índice alto de suicídio, garante as 4 necessidades para o cidadão sueco. País mais rico do mundo. Então é importante que a gente não dê aos nossos filhos todo aquele conforto, toda aquela liberdade, o que o dinheiro, sempre com aquela desculpa: eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Muito pelo contrário, eu quero que meus filhos passem pelo que eu passei para eles alcançarem no mínimo o que eu alcancei. Se tiverem competência, mais, mas sem sacrifício
eles nunca terão a felicidade que a gente busca alcançar através desses princípios do naturalismo. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto, porque esta tem sido uma das perguntas até um tanto repetidas em nosso site. Até que ponto devemos ajudar? O quanto devemos ajudar? O quanto devemos ajudar sem perturbar a vida do outro? Porque elas perguntam, eu assumo karma de ajudar o outro? Não, de fazer caridade a gente não assume karma, a gente deve fazer caridade, deve ajudar o próximo, deve proporcionar carinho, ternura para a família, mas tem o limite, tem a linha, né, certa de equilíbrio, não é, Olha, professor? eu acho que a consciência de cada pai, cada mãe, sabe qual é o limite. Tudo aquilo que for um pouco a mais, a própria pessoa que está fazendo percebe que está dando demais. Então, é preciso que haja um pouco de sacrifício, de luta por aquele que está recebendo, sabe? Então, tem um outro lado, um aspecto muito importante que eu gosto de colocar nisso também, para chamar a atenção das pessoas quando se fala em caridade, em ajudar os outros, que a pessoa é muito altruísta, que ela tem um coração muito bom. Eu, dentro do aspecto da psicologia e da felicidade, encontrei uma resposta para isso que realmente é muito objetiva, direta e incomoda a maioria das pessoas. Quando diz, professor, o senhor é muito altruísta, a sua fundação ajuda tanta gente, eu fico feliz em saber que existe uma pessoa assim. E eu digo, olha, eu acho que você está enganado a meu respeito. Por quê? Eu não faço isso para ajudar os outros. Eu não me preocupo se as outras pessoas estão usufruindo daquilo que eu faço por elas. Eu faço isso porque me faz bem, porque se doesse eu não fazia nada disso. Isso para deixar claro que as pessoas sempre querem alguma coisa em troca, como eu. Eu quero me sentir bem, fazendo caridade, mas sou eu o beneficiado e não a pessoa que está recebendo. E a maioria das pessoas querem aparecer e dizer, olha, eu faço caridade, às vezes na coluna social aparecem as doações que fizeram. Eu acho que isso até faz mal para quem está fazendo esse tipo de caridade. Caridade você faz quando você se sente bem. E isso é um estado permanente. Não é uma vez que você faz. Eu quero me sentir bem sempre, a vida inteira. Então tudo que eu tenho a mais eu procuro dividir e dar para os outros. Isso me traz uma felicidade incrível. Colocando aquela mesa de que se eu ganhar na Mega Sena eu tenho que distribuir todo o excedente, porque senão eu vou ficar infeliz. Uma mesa desequilibrada. Partindo desse princípio, quando a pessoa faz caridade, ela não deve pensar na pessoa que está recebendo. Tanto que eu acho que tem um ditado que diz assim, faça o bem e não olha quem, é mais ou menos isso, é por aí. A pessoa tem que fazer porque ela se sente bem e não porque ela quer ajudar os outros. Porque geralmente, se você esperar de alguma coisa, seja dos teus filhos, seja dos teus parentes, ou seja de uma pessoa estranha que você vai ajudar, não espere porque você vai se decepcionar. O ser humano nesse ponto é absolutamente ingrato, até dos nossos próprios filhos. Tanto que na minha tese, quando eu falo em relação a filhos e pais, eu tenho uma conclusão que é minha, opinião pessoal. Qualquer outra pessoa pode pensar diferente e não aceitar a minha colocação. Mas eu sei que pai e mãe amam os filhos incondicionalmente. E que filhos gostam muito dos pais, mas não sabem o que é amor. Só vão conhecer quando tiverem os próprios filhos. É verdade, concordo plenamente com o senhor. Mas continuando a parte de dar e receber e disciplinar filhos, porque o brasileiro, ele dá muito amor aos filhos, mas um pouco excedente. Ele não tem o equilíbrio da disciplina, ele dá mais amor do que disciplina, concorda? É que nós temos um clima muito favorável a isso, né? O Brasil é um paraíso, o europeu, o americano vem para cá e acha que isso aqui é um paraíso, mal administrado, com certeza, mas é um paraíso. Por quê? A pessoa pode viver aqui com uma cesta básica, morando embaixo da ponte, e tranquilamente, ela não passa fome, sabe? Tem um certo desconforto, mas aquilo é hábito, eles acabam até gostando. Se você pega um menino de rua e põe um uniforme nele, limpinho, sabe? E manda ele tomar banho todo dia, às vezes até 2 vezes, e põe ele na escola, que tem hora para entrar, hora sair, ele acaba fugindo e vai para a rua, que é muito melhor ficar lá do que dentro de casa. Tanto que o meu princípio de educação, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com grupos de crianças, eu pegava a molecada e ia para o lugar aberto, debaixo de uma árvore, num campo, para dar minhas aulas lá. Eles se sentiam muito mais à vontade, é lá o ambiente da criança crescer e se desenvolver. A sala de aula, o horário de entrar, o apito, a sineta, sabe, o uniforme, isso traumatiza as crianças. Tira aquela liberdade, aquela criatividade e embota a possibilidade do indivíduo
viver num mundo livre, ter aquela liberdade, aquela felicidade que a criança tem naturalmente. Tira isso. Então, dentro desse princípio, eu acredito que o brasileiro dá realmente, porque o clima favorece muito. Porque se nós tivéssemos um inverno rigoroso aqui com neve e tudo, a coisa mudaria muito. Diferente. E veja bem, a educação europeia é bastante diferenciada da nossa. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, nós tínhamos, foi a época da guerra, em 42, 43, que houve um racionamento de tudo, de açúcar e farinha, era uma dificuldade. Eu me lembro que às vezes eu ficava na fila para comprar um embaré, chamava, era um docinho de leite, para botar na mamadeira dos meus irmãos, ou minha mãe fazia para adoçar o café com leite. Era uma carestia tremenda que existia naquele tempo. E eu me lembro que mamãe tinha 12 filhos. E a gente vai falar em seguida sobre a fé. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque eu vou me referir exatamente ao que eu vou contar. Eu me lembro que nós sentávamos à mesa e eu, criança ainda, dizia para minha mãe: "Ô mãe, eu estou morrendo de fome, põe um pouco de tudo no prato, menos beterraba." Minha mãe alemã pegava o meu prato, colocava só a beterraba e dizia: "Come para comer o resto depois. Enquanto você não comer isso, não tem mais nada." Resultado, era uma educação rígida. Por que isso? Porque eu digo e quero provar isso para vocês, que essa força que as pessoas têm, essa força está dentro delas, não está fora. E mamãe tinha essa força e ela tentava transmitir essa força para os outros. Por quê? Com 12 filhos, como minha mãe teve, ela contava às vezes, já eu maiorzinho, que ela parava de lavar roupa para ir ter um filho e depois voltava para acabar o serviço. Olha que incrível. Isso no meio do mato, lá em Santa Catarina, sabe? Papai tinha ganho uma porção de terras lá para cultivar e depois ela ensinava em alemão, era professora em alemão e tivemos que sair de lá debaixo de tiro porque o Getúlio proibiu que se falasse alemão e minha mãe falava alemão, então queriam acabar com os alemães e nós tivemos que sair fugido de lá. No tempo da guerra. No tempo da guerra. Então, com toda aquela dificuldade, veja bem, eu pergunto, uma mãe com 12 filhos para de lavar roupa, vai ter o filho e volta para acabar o serviço? Qual é a mulher que faz isso hoje? 6 meses antes ela já está fazendo o resguardo e se cuidando, etc e tal. Não, e não faz o parto natural, não. Mas na realidade, o que eu faço a colocação para provar que a força está dentro da pessoa é assim, uma mãe com 12 filhos tem tempo de ficar doente? Não. Se ela é pobre? E também ela não tem tempo nem de ficar doente. Por quê? Porque a força que está dentro dela move e cria coisas incríveis. Ela vê o que é primordial, a coisa mais importante a fazer, ela faz aquilo na hora. Agora tem uma criança doente, vamos cuidar dela, esquece todo o resto. Agora é hora de comida, vamos cuidar da comida. Ela tem que lavar roupa, vai lavar roupa. E é dessa maneira que a força começa a aparecer. Agora, não é só uma mãe que tem 12 filhos que tem isso, não. Todos nós temos essa energia. O que a gente não faz é usar essa energia adequadamente. E outra coisa, a mãe que tem muitos filhos, ela não fica fazendo por eles o que eles podem fazer. Com certeza. Com certeza, ensina muito mais depressa, né? Ensina mais. Se a pessoa é deficiente, ela dá uma ajudazinha. Mas se pode fazer, ela não dá moleza, não. Ela vai ter que fazer. Eu me lembro que eu chegava em casa, naquele tempo eu tinha que lixar o fogão, que a tampa era de aço. Eu tinha que lixar o fogão, limpar o fogão todo, para depois ir comer o meu prato quente. Ela não deixava eu comer antes de fazer o meu servicinho, não. E hoje as crianças têm uma liberdade, um conforto. Ganha um copo de água na mão. É verdade. É verdade. E aquele excesso de televisão, de computador e de internet. Olha, eu vou contar um caso chocante, violento. Eu não sei nem se deveria dizer isso aqui, mas eu preciso contar porque é impressionante. Eu estava na casa de um amigo meu e o filho dele de 3 anos e meio, 4 anos, no computador. Ele disse uma coisa que me chocou violentamente. Ele disse assim: tio, vem cá, vem ver uma mulher no avesso. Eu não sabia o que dizer. Eu fiquei tão chocado que eu perdi a fala. Eu não sabia se eu olhava, não sabia se eu fugia, não sabia se eu criticava, mas o filho era do meu amigo e eu não podia fazer nada. Mas aquilo me chocou profundamente. E isso, a televisão e a internet, permite hoje. Os pais devem cuidar muito dos filhos que têm acesso à internet, porque lá existe de tudo. Muitas coisas boas, mas tem coisa que não presta demais. Terríveis. Olha, o que a mestra Elizabeth Clare Prophet dizia é que essas coisas acabam com a inocência da criança. Acabando com a inocência, acaba com o inner sense, com a sensibilidade, com a percepção, com aquele véu de beleza e de bondade que existe nas pessoas, né? Com certeza. Eu acredito que dentro do que está ocorrendo,
O pai e a mãe, às vezes, por comodidade, deixa a criança ficar quietinha lá na frente da internet, trabalhando, mas talvez nem se deem conta do que está acontecendo dentro da cabecinha deles. Eu me lembro que quando eu fazia psicologia, 30 anos atrás, todos os meus professores falavam, olha, você não precisa fazer nada para educar uma criança, um pai, uma mãe, não precisa nem se preocupar. Meu filho estava nascendo e eu consultava os meus mestres para saber qual era a melhor educação que eu podia dar. E eles me diziam, olha, não faça nada não, deixa a criança viver naturalmente e dá o exemplo. Se você der o exemplo, eles vão seguir atrás. Mas não é bem assim hoje não, porque você pode dar o exemplo, mas a televisão, a internet tira tudo que você põe, com meia hora que eles estão lá, eles desaprendem todo aquele exemplo que você deu. Mudou, o mundo é outro. Hoje só o exemplo não basta, é preciso um pouco de controle, com certeza. E acontece que muitos pais trabalham 2, 3 empregos nas grandes cidades. Para sobrevivência, com certeza. E não consegue controlar isso. Agora, o que precisava é o povo brasileiro reagir como sociedade e, eu sei lá, fazer alguma coisa. Né? Quando você me pergunta sobre a educação das crianças, qual é o limite, eu sei que, e tenho certeza no que eu vou falar. A pessoa, dentro das suas necessidades fundamentais, que já divide o trabalho, ela tem que dedicar uma parte do dia à alimentação, a outra parte do dia à afetividade, sabe? Para poder dar esse amor, esse carinho para as crianças. Tem que estar presente. A outra parte é o trabalho e a outra parte a fé. São 4 partes que a pessoa tem que dividir o seu dia, né? De uma maneira alternativa. Não pode deixar escapar nenhuma. Então ela tem que dedicar um pouco de tempo aos filhos. Se ela dedica mais tempo ao trabalho e ganha mais dinheiro para isso, os filhos vão pagar um preço. Eles vão ter um pouco mais de conforto, vão ter mais internet, vão ter mais programas, vão ter mais diversão, mas vão ter menos mãe, menos pai. E ela vai pagar o preço. Paga o preço, futuramente vai pagar um preço caro. Porque quando ela quiser o carinho dos filhos, a atenção dos filhos, dificilmente eles vão reconhecer e dar aquilo que ela vai precisar na idade madura dela, com certeza. Professor, eu vou lhe fazer uma consulta aqui, a gente recebe muitos e-mails, muitas pessoas consultando, e apresentou-se agora um caso que eu fiquei até meio estarrecida, sem saber o que fazer para ajudar, além de oração. A mãe me pediu auxílio para a filha no seguinte sentido: a filha dela é uma moça formada, teve 3 filhos, casou-se, marido muito bom, bom companheiro, depois ele ficou muito doente por muitos anos, foi muito difícil. E ela foi uma esposa companheira todo o tempo, tudo certinho, tudo normal. O marido morreu, ela ficou viúva. Passado um tempo arrumou um namorado, a mãe já ficou aflita. Eu falei, deixa a menina, gente, deixa a menina, agora está viúva, tem problema. Mas não deu certo esse namoro, aí veio outro. Enfim, a moça agora não sai da rua, sai, não avisa os filhos que hora que vai voltar, volta no dia seguinte ou 2 dias depois, sem avisar, deixa a família toda assim em desespero. Eu fiquei admirada porque uma pessoa tão certinha como ela sempre foi, eu já vi gente que era absolutamente correta virar a cabeça com 22 anos. Eu já achei muito, porque no nosso tempo de 20 anos, 22, já eram pais casados, gente de mais responsabilidade. Bom, ocorre o seguinte, dentro do princípio do naturalismo, essa moça deve ter sofrido muito na vida dela. Com certeza. Esse sofrimento todo, ela está tentando compensar agora, sabe? Consciente ou inconscientemente, ela está tentando compensar, buscando alguma coisa. Então, paralelamente, tem alguém que supre aquelas necessidades. Eu não sei se o pai, a mãe dela, cuidam das crianças ou dão um suprimento financeiro, um apoio financeiro, dão alguma coisa. E fazendo isso, eles pensam que estão ajudando e estão deixando que ela fique mais à vontade. Porque o que ela está buscando é compensação do sofrimento que ela passou, com certeza. Agora, que ela vai precisar de um apoio, de um terapeuta, um psicoterapeuta que vá colocar para ela a mesa de 4 pernas e ver onde é que está o problema e dizer se ela quer ser feliz, ela precisa fazer esse tipo de observação, isso ela vai precisar. Sem um apoio de terapeuta, dificilmente ela vai conseguir voltar a um equilíbrio normal. Sim. Não tenha dúvida que ela vai buscar compensação por todo aquele sofrimento que ela passou, a qualquer preço. E eu não sei nem se ela merece ou não merece, não estou aqui julgando não, sabe? Mas de repente ela até precise disso para sobreviver e se manter equilibrada. Se reequilibrar, né? Mas o que me estranha, tudo bem, ela podia sair, tudo, mas avisar, né, a família, olha, vou sair um dia, 2, 3,
Mas Entendo. então me parece uma coisa estranha, assim, que a gente fica preocupado. Ela não está usando drogas, não. Porque normalmente as pessoas que fazem uso de droga, de álcool, etc e tal, dentro do esquema mental, elas pulam certas fases, como se tivesse um lapso de memória, e esquece, não, eu já avisei, eu não avisei, eu também não interessa avisar, e acaba passando por cima disso. Pode ser que, se observar bem, talvez até ela esteja utilizando algum artifício desse que um apoio de um psicoterapeuta poderia ajudá-la, com certeza. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Eu agradeço a sua orientação. Mas, voltando ao assunto fé, né? O tema fé que nós queríamos debater um pouquinho, o que você diria? Bom, a fé é alguma coisa que é bastante polêmica, porque existem muitas religiões, muitos princípios. Então, eu fiz seminário e estudei o catolicismo, sabendo o catecismo de frente para trás, decorado para poder entrar no seminário. Lá dentro comecei a estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e a gente encontra muitas colocações que, por menor que eu fosse como estudante, eu às vezes concordava, às vezes discordava. Qualquer um que lê a Bíblia concorda com algumas coisas, com outras não, porque o mundo evoluiu de uma maneira tal e a Bíblia continua a mesma. Bom, então é só questão de interpretação. Outras religiões interpretam de um modo diferente. E aqueles que não seguem a Bíblia têm também as suas normas, as suas regras, os seus princípios. E dependendo do ambiente, do clima, das condições emocionais, dos hábitos, inclusive da genética, a fé tem outras nuances que aquela que a gente quer. Então, como psicólogo, eu tive que estudar quase a maioria das religiões para entender o meu cliente que pertencesse a uma determinada religião e que eu não pudesse, ao invés de ajudar, atrapalhar, mudar, querer tirar, porque eu sou católico, vou dizer que é aquilo. Bom, então eu deixei o catolicismo de lado, estudei todas as outras religiões e entendi uma coisa que é objetiva, é geral, é global e que nenhum ser humano que tenha fé pode negar, sabe? É de que Deus existe realmente e que Ele está dentro da gente em cada célula do nosso corpo. E que quando a gente quer alguma coisa, nós conseguimos, sabe? Há pouco eu fiquei observando como é que as pessoas se comportavam diante de um livro que saiu dizendo o grande segredo, não sei se você ouviu falar sobre ele, e que mostrava que através daquilo o indivíduo pode conseguir tudo que quer na vida, a mulher que quer, o dinheiro que quer, etc e tal. Bom, eu coloquei aqui de uma maneira muito mais simples as necessidades fundamentais sendo atendidas e o indivíduo trabalhando a sua fé, que está dentro dele mesmo, ele consegue o que ele quer. Dá o nome da religião que ele quiser, mas que ele vai conseguir o que ele quer, ele vai conseguir. O que é preciso é que seja constante, que ele tenha um objetivo a ser alcançado e que ele queira encontrar aquilo, seja para uma cura de doença, seja para o indivíduo alcançar algum objetivo no trabalho, seja para ele conquistar um parceiro ou uma parceira, comprar uma seja casa, para o indivíduo se realizar profissionalmente. Qualquer sonho que ele tenha está dentro dele, mas o sonho não é desejo, não. O sonho é o primeiro passo para a realização daquilo que você se propõe. Então vamos colocar uma coisa dessa maneira. Não existe nada neste mundo feito pelo homem que não tenha sido desejado antes. Para o homem inventar a televisão, ele teve que ter o desejo de querer saber o que está passando em outro lugar, longe, onde ele não podia ver. Com esse desejo, ele começou a trabalhar e foi desejando, acabou aparecendo a televisão, juntando ideias, vontades, desejos que eram o mesmo. Ora, como é que o indivíduo pode realizar alguma coisa se ele não tem sonho? O sonho é a base da realização do indivíduo, é o primeiro passo para a realização. Concordo. Então, sonhar faz muito bem, sabe? É importante. Esse sonho não pode se transformar em desejo, ele tem que se transformar em querer, em vontade, porque quem quer, consegue. Quem deseja, fica no sonho. Você acorda, teve um sonho, que beleza, que bonito, e acabou, esqueceu, fica por isso mesmo. Mas quando você tem um sonho, e esse sonho passa para a vigília, você acordado, começa a desejar e a querer, a transformar aquele seu sonho em vontade, essa vontade vai realizar e materializar o seu sonho. E não precisa assistir ou ler o livro do Grande Segredo, não. Isso está dentro de nós e em todos os milagres que acontecem a cada momento sobre toda a face da Terra e em outras galáxias, porque somos nós que somos o centro
da gravitação desse Deus que a gente fala que é um Deus universal e de todo mundo. Se dá nomes diferentes, pode dar o nome da religião que você quiser, mas no fundo a religião é um funil, que quando chega aqui naquela boquinha fina, é tudo a mesma coisa. É verdade. Todas as religiões falam a mesma coisa com palavras diferentes, lá naquela boca do funil. Mas aqui, na parte grande, cada uma tem uma ideia diferente, se discute, briga, guerras, quantas já não aconteceu por causa de religião. Em nome de Deus. Mas no fundo é tudo a mesma coisa. Eu tenho tido provas enormes disso tudo que você acabou de falar. Mas, por outro lado, a pessoa às vezes tem muita fé em Deus, ora muito, faz caridade, mas é cheia de dúvidas. Não precisa nem ser medo, dúvida. Ela não acredita que ela vai conseguir ter aquilo. Então ela sabe que ela merece, mas ela tem fé e ela ora muito, mas será? Mas e essa limitação, e a financeira, e essa dificuldade, e eu ganho pouco, e as despesas Mas olha aí a mesa aí, você está mexendo com a mesa. E uma coisa que você acabou de dizer aí que é discrepante, porque a pessoa que tem fé, ela sabe o que ela quer. Mas às vezes ela tem fé em Deus, então, mas ela não tem fé nela. Não, mas se ela tem fé em Deus, ela tem fé nela, porque eu acabei de dizer que Deus está dentro da gente. Mas eu tenho visto casos assim, então como é que você explica? Você pode até imaginar, por exemplo, que você põe um santo de barro lá, que nada mais é do que um catalisador da tua energia. Mas essa energia está saindo dentro de você. Então, se você tem fé, você tem que acreditar de que você vai conseguir aquilo. Mas a fé, ela existe ou não existe? Se ela for uma fantasia, que você fala, não, eu tenho fé, mas eu sei que não vai dar certo, eu pergunto, cadê a fé? Aonde que ela está? Porque a fé quer dizer, eu sei que vai dar certo. Então não pode haver dúvida. Agora, se ela tem dúvida, a fé está muito diminuída, a fé está muito pequena. Aquela perna está um pouco mais baixa. A mesa ainda fica de pé com 3 pernas, mas a fé está um pouco baixa. É preciso que ela veja na materialização do trabalho, do ganho dela, do carinho, da afetividade, das relações humanas que ela tem, da parte da sensibilidade, dela gostar do próprio corpo, porque quando você cultua o teu corpo, quando você se alimenta bem, você está dando uma infraestrutura para a tua fé. Porque se você não se alimenta, como se fazia antigamente, que hoje é até proibido, até pelos católicos, de fazer autoflagelação, fazer jejum, passar fome, etc e tal, isso, a meu ver, já no tempo do seminário, eu achava um absurdo. Porque quando você sacrifica o teu corpo, você tira o sustentáculo de tua fé. Você acaba ficando doente, e quem é doente perde a consciência, não tem mais fé nenhuma. Você precisa cuidar do teu corpo, gostar de você, se amar muito, para que essa fé possa crescer. Então, talvez seja uma pessoa que não goste do próprio corpo, que ela se ache feia, que ela tenha muitos problemas que foram as circunstâncias que criaram, dizendo, você é muito gordo, teu nariz é grande, seu cabelo é feio, você está meio careca, isso, aquilo. Isso vai deprimindo, mas quando a pessoa olha para dentro e tem essa fé, olha, a feiura dela passa a irradiar beleza, iluminação, e ela consegue tudo o que quer. Mas está dentro dela, não é ninguém que vai conseguir o que ela quer. Agora, o pecado, principalmente do sexo feminino, o pecado que existe na humanidade em relação ao sexo feminino é que se dá tudo à mulher. Desde que eu era criança, a mulher é protegida e puxa a cadeira para a mulher, e olha, e cuidado, e carinho, e a mulher tem que ser tratada de uma maneira especial. O homem pode tudo, o homem faz tudo, tá na rua e vai... Porque desde criança, se o menininho começa a dobrar a mão e falar, papai, eu quero brincar com boneca, o pai já se desespera. Esse é um fato. Mas a menina não. Quanto mais feminina, mais delicada, quando dorme, ela é linda, ela é maravilhosa. Olha, a menina é toda cuidada e ela vai crescendo e recebendo todo o carinho, todo o cuidado, toda a proteção. O menino não, tem que ser homem, vai jogar futebol, vai brigar, é isso mesmo, quebrou o nariz, é assim mesmo, e a menina todo aquele cuidado. Na realidade, esse excesso de proteção faz com que ela não se realize tão rapidamente como o homem. Então ela começa a receber do pai, enquanto tem pai, quando não tem pai, os irmãos, e quando casa é o marido que sustenta. E ela não se realiza, ela sofre. Se ela busca a igualdade para o ser humano, ela tem que lutar pelo que ela quer. Quando saiu aquele movimento da Woman Libs, as mulheres, a liberdade das mulheres, feminista, eu coloquei uma coisa tão óbvia, tão natural, que eu não conseguia nem falar, porque eu acabava com todo o movimento. Onde eu me meti, eu sempre acabei com esse movimento. Dizendo assim, olha, livre é aquele que produz o que consome. Se a mulher estende a mão para pegar o dinheiro do marido e comprar o que ela quer, mesmo sendo casada, tendo todo direito, ela não é livre, porque ela tem que estender a mão. Agora, se ela ganha o dinheiro dela, ela acaba dizendo para o marido o que ele tem que fazer, porque senão ela não libera o dinheiro para ele e pronto. Quer dizer, livre
É o homem, é o ser humano que produz o que consome. Se você não produz o que consome, pode ter 60, 70 anos de casado, se amar infinitamente, mas você depende daquela pessoa, você não é livre. Livre é aquele que produz o que consome. Acabava com o movimento dessa liberdade das mulheres. Se existe igualdade, tem que existir igualdade de obrigações, igualdade de liberdade, e a liberdade vem de dentro. Agora, a mulher que é tratada para receber, ela fica na situação hoje. Eu faço palestras para grupos de terceira idade e tem lá 90 mulheres e 2 homens. Nunca mais do que isso. No máximo 3, 4 homens vêm no meio do grupo. Porque os homens morrem mais Por que cedo. essa mulherada toda está aí? Porque elas estão dependentes. Aí eu digo assim, olha, eu sou solteiro ainda. Aqui tem uma viúva, aqui tem uma solteira, etc e tal. Você pode olhar e ver nos olhos delas escrito. Está procurando alguém que vá sustentá-la. Alguém que vai dar aquilo. Porque ela fala, não, eu sou sozinho, eu tenho carinho, eu tenho isso. Mas a mulher sempre foi levada por esse caminho de ser protegida, de ser cuidada. Quando na realidade, ela tinha que lutar pela liberdade dela. Dizer, não, pera um pouquinho, eu vou produzir o que eu consumo. Eu vou fazer bolinho, vou vender, vou fazer, mas é meu dinheiro que eu ganho e tem um outro valor. Isso pode dar progressão, mas com essa superproteção que a mulher sempre recebeu há décadas e décadas, nós temos uma sociedade hoje que a mulher, ela sofre as consequências de tudo, está pagando hoje aquilo que passou lá atrás. Agora, você vê as mulheres livres que têm uma atitude direta dentro da economia e da direção de empresas, pergunta para elas se elas se sentem livres. Elas estão assoberbadas. Olha a mesa. Essa às vezes está trabalhando demais. Você é feliz? Não, porque está trabalhando demais. Porque não está dando o carinho necessário aos filhos. Ou ainda não teve os seus filhos porque não teve tempo. Tudo isso vai desequilibrar. Então, felicidade é a luta pelo equilíbrio das necessidades fundamentais. E em qualquer idade, em qualquer instância, sob qualquer condição, você tem que ver. São 4 tempos, 4 pernas que você tem que usar todos os dias para ser feliz. E isso você não pode esquecer. Porque seja para aquela executiva que ganha muito dinheiro ou para a dona de casa que cuida lá do seu filhinho na sua pobreza e mora debaixo de um pontilhão, a necessidade é a mesma. São 4 todos os dias. Tem que comer, tem que ter carinho, tem que ter um trabalho e tem que ter fé. Porque aquele pobrezinho, se não tiver fé, ele não é feliz. Ele vai ter só 3 pernas. E se ele não tem o que comer, ele também não é feliz. E se ele não tem um afeto, um carinho, ele também não vai ser. Para ser feliz, nós temos que lutar para conseguir aquilo que a gente quer. E a mesa foi o melhor exemplo que eu achei. O tampo na mesa na horizontal, nós somos felizes. O equilíbrio, né? Com certeza. Professor, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que surgiu esse seu trabalho de eliminar essas manchas senis e manchas do sol. E eu posso comprovar isso para os nossos ouvintes, porque realmente já fiz esse trabalho aí com o senhor e as manchas do sol que estavam aí na minha pele há tanto tempo saíram mesmo. Veja bem, é muito curioso que eu vou usar pouco tempo, resumindo bastante, o projeto que me levou a criar essa técnica de eliminação das manchas. Eu fazia faculdade de psicologia em Santos e o meu professor de psicologia, ele me deu, sob a minha primeira supervisão, uma cliente que tinha tentado suicídio. O psiquiatra do SUS encaminhou ela à faculdade porque ela não tinha dinheiro para pagar um psicólogo e o meu professor me designou para tratar dessa cliente. 27 anos e com as mãos todas manchadas, como uma pessoa de idade avançada, que tem tendência a esse tipo de mancha. E eu, na minha inocência, na juventude ainda, disse para o meu professor, depois de ele me colocar que eu deveria fazer uma terapia com ela de 4, 5, 6, às vezes até 7 anos, para que ela se acostumasse a viver com aquelas manchas. Eu disse a ele, com toda a inocência da juventude, eu falei, mas não é muito mais fácil tirar as manchas dela do que ficar tratando 7, 8 anos com uma terapia aí complicada, que eu não sei nem o que eu vou dizer para ela. Ele virou as costas na frente da classe toda e falou, então tira, e foi embora. E aquilo ficou dentro da minha cabeça. Aí eu fiz o projeto Rondon, que levava os estudantes lá para os índios Caiapós, no Alto Xingu, em 1970, se não me engano. E eu passei algum tempo com os índios lá, e uma índia teve uma queimadura séria, sabe? E eu acompanhando lá, me pediram para dar um apoio para ela e tudo, e conversando com ela, eu soube que a mãe dela passou uma erva sobre a queimadura. E depois, num outro papo com o médico que cuidou dela, ele disse que a pele ia ficar atrofiada.
Foi na minha primeira ida ao Xingu. Na segunda ida, eu fui para o mesmo local, que eu tinha um projeto que estava desenvolvendo lá, e encontrei a índia com a pele lisinha, sem mancha nenhuma. Eu perguntei o que tinha acontecido. O médico falou, olha, eu não sei, ela quase teve uma intoxicação que quase matou, mas a mancha sumiu toda. A mãe dela passou uma erva na pele aí, que eu não sei o que é. Eu fui falar com a mãe disse que era paraupeba, que era uma erva que ela fazia para queimadura, etc e tal, não sei o que, e eu fiquei com aquilo dentro da minha cabeça. Aí ganhei uma bolsa de estudo num laboratório que eu trabalhei em Campinas, e eles me mandaram para a Alemanha, e eu fui na Merck Sharp Dome em Darmstadt, onde eu comecei a fazer uma pesquisa sobre cosmetologia. Lá eu conheci um estudante de medicina que iria fazer um estágio no Hospital São Luís, em Paris, com a doutora Colette Dauge. E ela fazia um tratamento com um congelamento na cicose dos negros, que a pele nasce enroladinha, o pelo na barba nasce enroladinho, infecciona, aquilo é terrível, incomoda. E ela usava esse congelamento que queimava a pele e depois o pelo nascia normal. E eu achei aquilo interessante. Voltando para o Brasil, eu me lembrei, e eu estava em Buenos Aires, algum tempo depois, dando um curso de permeabilidade cutânea, e um químico lá, chamado Dr. Jaime Rubin, durante um café do intervalo do curso, ele me disse, olha, Cima, você falando sobre esse projeto que você tem, daquela cliente que tinha manchas e tal, eu pensei uma coisa, é preciso que você faça um produto à base daquela paraupeba, aquela planta, mais concentrado, porque eu acredito que a mãe da Índia passou sobre a pele com solução de continuidade. No entanto, você passa sobre a pele sadia. É isso que está atrasando o resultado que você está buscando. Aí ele me indicou a Roba Farm em Toronto, no Canadá. Eu indo para lá, fiz contato com eles fizeram um concentrado do produto que eu levei e ainda acabei conhecendo lá o jornal Sol Português, para o qual eu escrevo até hoje. Já escrevi mais de 500 artigos para esse jornal que está no nosso site. Eu gostaria até que você desse o site depois para as pessoas que quiserem nos consultar ou falar alguma coisa, é isso? Então isso seria importante. Agora, nessa ocasião, eu voltei do Canadá e peguei a minha irmã para tirar algumas manchas dela com essa técnica nova, que seria passar o extrato de paraupeba, fazer o congelamento, e a mão dela, depois de 15 dias, estava limpinha, sem mancha nenhuma. Eu achei aquilo impressionante. E eu tinha uma clínica de estética em Santos, e eu comecei a fazer gratuitamente esse tratamento. Trabalhei 10 anos sem cobrar nada de ninguém, só fazendo pesquisa, anotando quanto tempo demorava para sair, as manchas que eram mais escuras se podia tirar, se não era mancha senil, o que era, eu fazia consulta, pesquisa, enfim, para poder ter a certeza de que quando eu começasse a cobrar dos clientes, eu saberia exatamente o resultado do que era aplicado. Esse trabalho de pesquisa durou 10 anos. Por coincidência, um dia chega uma senhora na clínica e diz assim, olha, eu soube que você está tirando manchas, etc e tal, e eu queria saber, você se lembra do meu filho? Eu falei, a senhora é mãe de quem? Eu sou mãe daquele teu professor que disse para você tirar as manchas, você lembra? Me lembro muito bem. Então a senhora é a minha primeira cliente que vai pagar. A partir de hoje eu vou começar a cobrar. Olha, que ótimo. E aí começou a desenvolver isso, e nós já fazemos isso há 30 anos com resultado absolutamente total. Só fazemos nas manchas que saem. Quando a mancha não sai, nós não fazemos aplicação, também não cobramos nada. Então a gente faz uma avaliação, faz um orçamento, o preço é bastante acessível, que a gente deixa o cliente pagar da maneira que pode, porque a fundação que recebe essas verbas faz assistência social. Então, nós temos interesse em que os clientes tenham possibilidade de fazer a aplicação por menos condições que tenham. A gente facilita bastante. E o senhor morando em São Lourenço, mas se os clientes reunirem um grupo de umas 15 pessoas, vocês podem ir, não é? Fazemos fora de São Lourenço, sim. Nós fazemos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e outras cidades onde a proximidade, Curitiba também, onde as outras cidades que junte um número de clientes que compense a nossa viagem, nós vamos até lá, sim, com certeza. Professor, agradecemos imensamente a sua entrevista maravilhosa e esperamos tê-lo novamente em breve. E gostaria também de pedir para o senhor deixar aí o telefone da Fundação. Sim. Bom, quem tem que agradecer sou eu, porque é bastante estimulante ser entrevistado por uma pessoa assim que é objetiva, sabe o que quer e tira da gente o que a gente tem de melhor. Porque se tivesse que dizer sem ser entrevistado, para mim talvez fosse um pouco mais difícil. A sua participação foi muito importante. Neste ponto da entrevista, o professor Simas nos passou o seu endereço, telefone e tudo mais, mas com seu falecimento,
a família que continua com o trabalho dele mudou o endereço e o telefone. Então eu vou deixar aqui nos comentários para vocês. Simas Estética, remoção de manchas sênies em São Lourenço. Alameda das Azaleias, 225, Vale dos Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais. O endereço da página simasestetica.com.br.